iniciada a gravação. Aproveitar que Vera está por aí. Vera, fala comigo aqui. André já fez a matrícula no seminário. A gente vai manter o horário do seminário, tá? Começa segunda-feira mesmo, como te falei, André. Como te falei, a aula vai começar mesmo segunda-feira, dia 10. Tá bom? Tá? Maria avisou lá que começa dia 17, apóstolo? Mas eu já pedi para mudar. Lembra que eu tinha falado para você que elas iam avisar que ia começar dia 10, mas que eu ia mudar para iniciar dia... Eles iam colocar para começar dia 17, mas que eu ia mudar para o dia 10. Por quê? Porque naquele dia 10, o professor vai dar só um tempo de aula, onde ele vai apresentar a vocês quem ele é, a matéria, vamos dizer assim, vai ser a aula inaugural. É que tem umas mulheres da igreja, como eu lhes falei, vão um grupo de pouco mais de 100 mulheres para um evento no cinema da cidade. E aí a pastora Leandra, minha nora, vai levar essa mulherada toda lá no cinema. Ela reservou 100 lugares no cinema para as mulheres assistirem esse filme. Eu não sei que filme que é, não, entendeu, né? Mas é isso aí. Mas mesmo assim, a gente vai ter só a ausência do seminário, a gente só vai ter a ausência de 2 ou 3 alunas só. Os demais estão todos presentes, compreendeu? E aí, como aquelas que vão estar ausentes já conhecem o professor, então não tem problema, ele vai se adiantar, apresentar a matéria, coisa e tal, TTT, tá bom? Senão eu vou ter que avançar o mês de julho nas nossas aulas. Meu querido Luiz, estou até agora com vontade daquele café de quarta-feira de manhã. Se você mais Vera conseguirem virar o celular, igual colocou ali André mais Vivian, entendeu, né? Isso, botar isso que gente, mulher inteligente é um caso sério, né? Muito bem. Bia está por aí, a Eli está por aí, a Eli Delma também está por aí. Bom, gente, já está gravando. Eu vou começar aqui para a gente orar, buscando a Deus para que essa reunião seja abençoada, tá bom? Vamos orar. Querido Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui em Portugal, estudando Tua Palavra, procurando dinamizar nossas vidas diante de Ti e que desejamos ansiosamente atrair para a vida da gente as bênçãos prometidas no Salmo 35, 27, porque Tu amas a prosperidade dos Teus servos. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bom, eu vou começar agora, antes de exibir o PowerPoint, lembrando a vocês o que diz o Salmo 35, verso 27. No Salmo 35, verso 27, que eu vou abrir aqui a minha Bíblia, vocês não precisam nem abrir a Bíblia, porque eu já tenho tudo aqui no jeito, né? Salmo 35, verso 27, né? Esse salmo, eu acho que dá para ler no celular de vocês, tá? Eu acho que conseguem ler no celular. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Está aqui. Salmo 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Essa palavra compraz, ela quer dizer tem prazer. Veja que o texto diz que Deus tem prazer na nossa prosperidade. Deus quer que eu e você prosperemos. Ele está torcendo pela minha e sua prosperidade. Ele deseja que eu e você tenhamos tudo o que nós precisamos. Agora, sobre o fato de ficar rico, é uma outra história. Como vocês devem ter ouvido, nem todo indivíduo que é rico é próspero, e nem todo indivíduo que é próspero é rico, mas todo indivíduo que é próspero, ele tem o principal em sua vida, que é a garantia de que Deus vai suprir suas necessidades. Existem muitos ricos que têm recursos financeiros, mas não têm todas as suas necessidades supridas. Lhes falta amor, lhes falta respeito, lhes falta carinho dos filhos, lhes falta paz, lhes falta a presença de Deus, coisas que o dinheiro não pode comprar. E a prosperidade que o Senhor dá são algumas coisas elementares para a vida da gente.
Em cima da prosperidade, aí nós podemos construir nossa riqueza. Então, vamos aprender algumas coisas importantes hoje aqui, para que, de fato, a prosperidade esteja com a gente. Na semana passada, nós aprendemos algumas coisas muito importantes, que é com relação a arrumar nossas coisas, arrumar o quarto. Às vezes, por exemplo, né, houve algum tempo na minha vida, quando eu comecei no Rio de Janeiro de volta, quando eu voltei de Goiás para o Rio de Janeiro, eu não tinha guarda-roupa, porque eu vendi tudo em Goiás. E eu fui literalmente com mala e cuia. Mas uma das coisas que eu e a minha mulher fizemos foi exatamente arrumar as coisas direitinho em caixa de papelão. Elas não ficavam jogadas. E aí você vai dizer, caraca, o senhor arrumou caixa de papelão? Eu não tinha dinheiro para comprar guarda-roupa, eu só tinha dinheiro para comprar o colchão e a cama. Meus meninos dormiam no colchão, tinha colchão para eles, e o colchão era no chão, porque não tinha cama para eles dormirem, mas dormiam no colchão, no chão. Naquela época, eu só tinha um ventilador quebrado atrás, o motor exposto, e um ventilador só para nós, 5! Então, quando fazia muito calor, a gente pegava os colchões e botava na sala. E normalmente no Rio de Janeiro faz muito calor, e a gente botava um ventilador. Mas tudo que a gente fazia era de alguma maneira organizado. O guarda-roupa era uma caixa de papelão, mas todo organizado. Não permitíamos que os meninos fizessem bagunça no quarto, as coisas deles eram guardadas em caixa de papelão, e aos pouquinhos nós fomos prosperando, e depois de 3 anos, deixa eu me lembrar aqui, depois de 2 anos, porque eu cheguei em 91, em 93, em 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, eu já morava numa casa com 3 quartos, sobrado, piscina, uma big casa. Por quê? Eu acabei atraindo a prosperidade por causa da minha organização e da minha mulher. Nos recusamos a viver, apesar do pouco dinheiro, nos recusamos a viver como miseráveis. Éramos pobres, mas não miseráveis. A casa sempre limpinha, os quartos sempre limpinhos e as coisas sempre arrumadas. E as coisas vão atraindo. O que você respeita, você atrai. Então, como nós respeitávamos e honrávamos a organização e divisávamos que as coisas iam melhorar, de fato elas melhoraram. E naquele tempo, quando eu fui morar em casa com piscina, para você ter uma ideia, eu não estava trabalhando mais secularmente. Deus havia me dado uma ordem para eu trabalhar exclusivamente em busca dele. Eu gastava 8 horas orando em línguas. Eu entrava na igreja 8 horas da manhã, orava até o meio-dia, depois ia para casa almoçar, voltava para a igreja, orava de 1 a 1h15 até 5, 5h15, e Deus foi me sustentando, me capacitando e fez com que a comunidade se tornasse uma grande igreja. Ok? Então, essa é a grande questão. Hoje eu estava falando não sei se eu falei com Daniele e Douglas, ou com Vivian e André. Meu filho, por exemplo, durante o tempo que ele morou no meu apartamento, que em 2006 eu comprei um apartamento, e meu apartamento não estava totalmente pronto no Rio de Janeiro. Mas meu filho, quando foi morar no meu apartamento em 2009, ele teve cuidado, ele não me pagava aluguel, eu morava em outro lugar, em Petrópolis, mas meu filho teve cuidado de, enquanto morava ali, cuidar do meu apartamento. Então, meu filho colocou porcelanato no piso, ele colocou granito nos portais, o projeto dele era colocar todas as portas de blindex, e arrumou, então, a casa. Quando, finalmente, depois de 10 anos, ele saiu, o apartamento estava arrumadinho, a única coisa que eu fiz foi mobiliar toda a cozinha, colocar os móveis todos embutidos da cozinha, e, então, colocar os blindex nas portas dos cômodos, do banheiro, dos quartos e para a varanda do apartamento, né? Então, hoje, eu tenho um apartamento quitado e arrumado do jeito que eu sonhei,
com um sistema elétrico que, inclusive, me ajuda na economia. Tudo por quê? Porque nós sonhamos com isso, trabalhamos por isso, oramos por isso e nos preparamos para isso. Quando você se prepara para a prosperidade, ela vem. Quando você não se prepara, ela acaba não vindo. Mas vamos lá. Vamos aprender algumas coisas importantes aqui. 7 hábitos que te prosperarão segundo a Bíblia. Ok? Tá? Mesmo que você já esteja num caminho de prosperidade, pega essas palavras para você passar para outras pessoas. Você vai compartilhar com algumas pessoas isso que a gente está ensinando a você, passando para elas, é assim que elas vão ter. Se você me perguntar, o senhor está rico hoje? Não, eu não sou rico de dinheiro. A minha riqueza, a riqueza espiritual que eu tenho, são meus filhos que estão crescendo, prosperando, todos tementes ao Senhor Jesus, minha irmã temente ao Senhor Jesus, minha mãe temente ao Senhor Jesus, e os contatos, as pessoas com quem a gente toca, vão sempre sendo abençoadas, tá bom? Então, minha maior riqueza é aquilo que Deus me deu, que é compartilhar a bênção, ensinar a palavra, e eu tenho tudo aquilo que eu preciso, e assim é o suficiente. Então, eu sou próspero. Milionário? Ainda não sou. Se você me perguntar, o senhor quer ser milionário? Quem não quer ser? Ok? Tá bom? Tá? Seria hipocrisia minha dizer, não, eu não quero ser milionário. Claro que eu gostaria, só que eu não jogo na loteria. Entendeu? Então não tem como eu ficar milionário de um dia para o outro. Mas quem sabe vai chegar lá, tá bom? Mas vamos lá. 7 hábitos que te prosperarão segundo a Bíblia. Os textos bíblicos que a gente vai usar, tá? Se você já quiser deixar a sua biblinha aí aberta, para depois você ir marcando, ou o seu celular, para você marcar no seu celular esses textos bíblicos que nós vamos usar aqui ao longo da ministração. Eles não estão necessariamente na ordem das palavras, da palavra que a gente vai dar, mas eu vou usar esses versículos aqui. Vamos lá. Passo 1. Temor ao Senhor. Não adianta nada você prosperar, dizer que está prosperando e não ter Deus no centro da sua vida. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Não é conhecimento, é conhecer ao Senhor. A Bíblia diz, Oséias diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E ele ainda diz, conheceis ao Senhor. Então, uma das coisas importantes é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Há muita gente que eu conheço, que eles não fizeram faculdade. Meu tio, por exemplo, era um homem muito próspero. E o tio mal tinha a 6ª série naquela época. Mas tio era um homem próspero, porque tio temia ao Senhor. Um homem cujo coração era de honrar a mãe dele, de honrar os seus parentes, os seus irmãos, e era um homem voltado para a família. Tio, ele foi embora mais cedo da vida, mas era um homem próspero por causa do temor que ele tinha no coração. Então, o temor do Senhor é uma das maiores riquezas que a gente tem, e dela não podemos abrir. Ayrton Senna, ele era um homem rico, mas Ayrton Senna era um moço que temia o Senhor. Você vai dizer, mas ele fazia algumas coisas erradas. Olha, presta bem atenção. Todos nós fazemos alguma coisa errada. Todos nós cometemos umas besteiras aqui, ali, acolá. Nós somos pecadores. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu não estou aqui para julgar o Ayrton Senna, mas aquele moço temia o Senhor. Silvio Santos, que muitos de vocês conhecem, temia o Senhor. Compreendeu? Tá? O Neymar, ele faz muita besteira, o Neymar, né? Não casa com ninguém, só está pegando as garotas, mas o Neymar tem um princípio no coração, ele teme ao Senhor. Agora, esses caras temendo ao Senhor dessa maneira são prósperos? Imagine você. Essa é a sua maior riqueza. Então, número 1, primeiro passo, esse é uma ordem importante.
Esse assunto não pode ficar para o final. A primeira coisa que você precisa ter na sua vida é temer ao Senhor. Honrá-lo em todos os seus caminhos. Honrá-lo em toda a tua vida. Aprender a buscar a Deus. Na semana passada eu expliquei para você a importância de alguns empresários, de que quando eles acordam cedo, a primeira coisa que eles fazem é buscar o Deus deles. Você serve ao Deus de Israel, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda manhã, senta no pé da cama e fala: Deus, dirige o meu dia de hoje. Se você é uma pessoa noturna, senta-se na cama à noite e agradeça a Deus por todo o dia que você teve. Mas mesmo que você seja uma pessoa noturna, toda manhã, sente-se na beira da cama, né? Então você vai lembrar aqui agora, o André vai rir disso aqui, porque ele lembrou disso aqui. Você senta na beira da cama, tá vendo aqui, Luiz? Senta na beira da cama, solta um pum, entendeu, né? E depois que esvaziou aqui, coisa e tal, aí ora ao Senhor, né? Agradece: Deus, obrigado pelo dia de hoje, dirige o meu dia. O pum aqui é só para você não esquecer que amanhã, quando você acordar, ai meu Deus do céu, aquele apóstolo é doido, entendeu, né? E aí você vai lembrar de soltar o pum, mas vai lembrar de falar com Deus e pedir para ele dirigir o seu dia. Não precisa levar muito a sério não, viu, Lívia? Tá bom? Tá? E viu, Ivna? Não precisa levar muito a sério de amanhã soltar pum, entendeu, né? Tá bom? A Eli que deve ser mestre nesse assunto, entendeu, né? Mas continuando aqui, vamos lá. Segundo passo. Habitue-se a buscar sabedoria. Uma das coisas muito interessantes é que muitas das vezes nós temos gente que teme ao Senhor, mas teme tanto ao Senhor que esquece de pedir a ele sabedoria. Provérbios 3, 13 a 14 diz: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Sabedoria é diferente de conhecimento. E aqui eu volto mais uma vez a dizer para você: há muita gente que, por causa de temer ao Senhor, nem sempre terminou a faculdade, mal terminou o primeiro grau ou o ensino fundamental, mas tem sabedoria. Por quê? Porque, além de temer ao Senhor, ele procura ouvir a voz de Deus. Há muita gente que diz temer ao Senhor, mas não ouve a voz de Deus. E uma das coisas que eu te expliquei semana passada é o segredo de Warren Buffett, um dos bilionários dos Estados Unidos. Ele ouve com atenção o seu coração, o seu íntimo, para tomar as decisões. Quando você permitir que Deus te dirija em sabedoria, você, quando sair de casa, às vezes o Espírito Santo vai dizer para você: não sai agora não, espera mais um pouquinho. E você vai sair na hora que Deus te manda, e justo na hora que você sair, é que você vai encontrar a pessoa certa, na hora certa, e terá a oportunidade certa. Deus vai abrir os seus caminhos. E muitas das vezes os caminhos da gente são fechados exatamente por imprudência da nossa parte, de não prestarmos atenção na voz do Senhor. E é essa voz do Senhor que vai te dar sabedoria. Tiago diz assim: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, porque ele a todos dá e a ninguém nega, mas peça com fé. Então Deus quer dar sabedoria a nós. Então, peça a ele sabedoria. Às vezes a gente não tem muito conhecimento das coisas, mas é como algumas mulheres. Filho, você está pensando em comprar esse carro aí, eu sei que o carro é bacana, eu sei que você está dizendo que o preço é bom, mas tem uma coisa que não tá me cheirando bem. Alguma coisa está cheirando mal nesse negócio que você vai fechar. E sabe, muitas das vezes, quando elas têm esse sentimento, é um sentimento que Deus colocou nas mulheres para nos avisar. E muitas das vezes eu já me dei bem exatamente porque minha mulher falou assim, eu perguntei a ela: amor, você já fez aquilo que eu te pedi para fazer? Não estou esperando Deus falar comigo. Às vezes me chateia muito,
porque a minha mulher tem essa mania de dizer que está esperando Deus falar com ela. Eu sou um cara de tomar decisões rápidas. Mas ela fala, não, eu estou falando com Deus. E quando ela toma as decisões, nesse sentido, ela sempre se dá bem. Eu sou daquele do tipo seguinte, né? Eu tenho que tomar 100 decisões. Eu tomo as 100 decisões. 30 dá errado, mas 70 dá certo. Alguns que demoram muito a tomar decisões, né? É como um indivíduo que diz, não, eu vou tomar a decisão certa. Então, tem 100 decisões para tomar, e ele toma 3 decisões e ele toma tudo certinho. Mas tem 97 que ainda não foi decidido. Então, como eu tenho que tomar muitas decisões e frequentemente tomar decisões, preciso da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é um segredo de que você terá um índice de acerto muito maior do que qualquer outras pessoas. Porque Deus vai te dar uma visão de longo alcance, você vai enxergar coisas que ninguém consegue ver, tá bom? Terceira coisa, passo 3. Viva abaixo dos seus ganhos. Esse é um problema para os brasileiros, né? Nós brasileiros vivemos numa sociedade onde o nosso país gasta mais do que arrecada de impostos. O Brasil, por exemplo, já está com mais de 9,2 trilhões de débito. Eu não sei se eu estou correto ao afirmar isso, mas dizem que a capacidade de dívida do nosso país já chegou à casa de 85% de todo o PIB, de tudo aquilo que o país arrecada e tudo aquilo que o país tem de dinheiro dentro da nação. Uma das coisas importantíssimas para nós é começarmos a nos treinar a viver abaixo dos nossos ganhos. Se você ganha 1.000, você não vai gastar 1.200. Se você ganha 2.500, você não vai gastar 2.700. Ah, mas eu tenho fé. E não é uma questão de fé, é uma questão de prudência. A sabedoria nos ensina esse tipo de coisa. Provérbios 21:20 nos ensina: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Então, toma muito cuidado para você não viver acima dos seus gastos. Eu queria tanto ter isso, ter aquilo. Você não tem o dinheiro, não compra. Ok? Tá? Por exemplo, às vezes eu faço determinadas compras no cartão de crédito parcelado, porque eu sei que vai caber dentro do meu orçamento. Não consigo comprar ele à vista, mas eu sei que parcelado vai dar. Mas a maioria das vezes eu procuro comprar as coisas pagando no Pix, pagando à vista. Compreendeu? Para evitar parcelamentos no meu cartão de crédito. E muitas das vezes parcelamento trepado faz com que daqui a pouco o cartão estoure e a gente não consiga mais pagar. Não pode comprar? Não compre. Poxa, mas eu estou precisando de roupa, meu filho, veste a mesma sempre. O que você não pode é ficar sem comida. Mas usar a mesma roupa todo dia, usar o mesmo tênis todo dia, azar o seu. Tem que usar. Mas comida você tem que ter. Então, no princípio, você tem que priorizar o que é mais importante, para você não ultrapassar o que você arrecada. Então, uma das coisas importantíssimas que eu quero te desafiar: crie hábito de guardar parte do que ganha. Se não consegue, obrigue-se. Repita esse tipo de coisa 21 vezes, isso cria o hábito. Eu vou te explicar aqui uma coisa muito importante. Tá? Se você ganha 2.500, você vai viver com 2.495. Vai guardar todo mês 5 euros. Meu desafio é que, por exemplo, digo para você aqui que vive sob o euro, toda semana olha o desafio que eu estou lhe dando. Se você já passou por essa fase, amém, parabéns, porque alguns já passaram por essa fase. Mas se você pode, por exemplo, toda semana, vai lá, pega 5 euros e põe lá na gaveta. Você está vendo o dinheiro lá. E aquele dinheiro que você vai ver
É um treinamento para você resistir à tentação de pegá-lo. Compreendeu? Então, você bota lá na gaveta. Eu tenho o hábito de fazer essa tentação colocando um dinheiro na minha conta de poupança, que eu tenho aqui. Mas eu não mexo lá. Compreendeu, né? Recentemente, eu fiz uma poupança que durou um determinado tempo, e por causa dessa poupança que eu fiz, depois de 5 anos guardando esse dinheiro, eu precisei tomar uma atitude de sair de um lugar onde eu estava e voltar para Duque de Caxias. Maravilha, eu tinha um recurso guardado. Eu poupei durante 5 anos um determinado valor pequeno. E aquele valor pequeno me deu rendimento para que, numa determinada hora, eu pudesse gastar com a minha mudança de modo confortável, de não ter que pedir dinheiro emprestado a ninguém. Nem usar dinheiro do cartão de crédito, nem nada. O que eu fiz? Eu gastei o que precisava e o que eu não precisava, botei de volta e guardei. E está guardado, está lá esquecido. Então, e voltei a guardar mensalmente um determinado valor e vou continuar fazendo. E aquele que me sobrou está guardadinho. Eu aprendi isso com a minha mãe e você tem que ser um pouquinho pão duro, tá bom? Tá? Às vezes o coração da gente fica mole, papai, queria um sorvete. E aí é um tal de gastar dinheiro com iFood, gastar dinheiro com uma montoeira de coisa. Aí você acaba gastando 6, 7, uma merrequinha de 6, 7 euros com besteira desnecessária, que você poderia fazer o que tem dentro de casa, comer o que tem dentro de casa. E você vai repetindo esse tipo de coisa 21 vezes, você gera um hábito e você para de cobiçar as coisas. Depois, quando você tiver recurso suficiente, meu filho, você vai poder fazer o que você quiser. Tá bom? Mas enquanto não tem, começa toda semana a botar R$ 5 na gaveta. Olha lá os R$ 5. Não vou mexer em você. Na semana seguinte, 10 euros. Não vou mexer em você. Na outra semana, 15 euros. Quarta semana, 20 euros. Caraca, 20 euros. Dá para eu botar combustível no carro. Não vai ficar aí. Na outra semana, 25 euros. E assim vai. Faz isso durante o ano inteiro. Repete mais de 21 semanas. Você vai criar um hábito e depois você vai esquecer e vai tornar habitual guardar aqueles 5 euros e nunca pegar ele. Caraca, mas não tem pão aqui dentro de casa. O que eu vou fazer, né? Aí eu vou lá pegar. Não pegue! Mas como é que eu vou fazer? Pega as moedinhas, vai lá, compra 3 pão, pica ele e come o que tiver. Pô, mas eu estou com o dinheiro lá. Você está criando prosperidade. Você está se habituando a guardar dinheiro se você não tem esse hábito. Tá bom? Continuando. Tenha mais de uma fonte de renda. Esse é o passo 4. Eclesiastes 11:6, que a gente vai ler já já. Há um ditado que diz assim: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Se uma cair, não perderá todos. O que quer dizer ter mais de uma renda? Por exemplo, aqui, ter mais de uma renda nem sempre quer dizer você ter 2 empregos. Às vezes, por exemplo, dentro da mesma casa, nós temos, por exemplo, vamos lá, né? Na casa do Luiz, tem o Luiz que trabalha e a Vera que trabalha. Na casa do André, tem o André que trabalha, eu acho que a Vivian também trabalha, né? Então, na minha casa, a minha mulher não trabalha, ela é só dona de casa, ela só cuida do marmanjo aqui, entendeu, né? Ela só cuida de mim. Então, eu aprendi a diversificar meu trabalho. Eu não trabalho só como pastor de uma igreja. Hoje em dia, então, eu tenho meus atendimentos, eu corri atrás para estudar e me preparar como psicanalista, como professor de psicanálise, como professor de teologia. Então, eu diversifiquei meus recursos. Meus recursos não são apenas como ministro do Evangelho, que, aliás, para você ter uma ideia, como hoje em dia eu não estou dirigindo a igreja sede, eu precisei repartir o meu salário com o meu filho, que é o pastor da igreja. Então, eu diminuí meu salário na igreja. Em contrapartida, eu comecei a trabalhar de outras maneiras.
Então, eu dou aula, eu atendo pacientes, eu preparo apostilas e dali eu tiro alguma coisa e coisa e tal. Quando, para você ter uma ideia, eu sou um cara humilde, eu não tenho determinadas vaidades. Quando eu estava morando em São Pedro da Aldeia e tinha que ir para o Rio de Janeiro, fica a 153 quilômetros de distância, como daqui até Coimbra, a distância do Rio até São Pedro da Aldeia. Então, o que eu fazia? Eu estava com um bom carro, então eu colocava o meu carro no que se chama sistema de BlaBlaCar. Então, o que eu fazia? Eu colocava à disposição lugares no meu carro e eu cobrava um pequeno valor mais barato do que o ônibus. Aquilo pagava, eu tinha que ir para Caxias. Então, eu não ia sozinho. Então, eu colocava à disposição lugares para o meu carro e o que aconteceu? Eu levava sempre 3, 4 pessoas, aquilo pagava o meu pedágio, pagava a minha gasolina e ainda sobrava um pouquinho. Compreendeu? Então, eu dava um jeito. Então, a gente dá um jeito de conseguir recursos aqui, ali, acolá. Não dependa só, não coloque todos os seus ovos numa cesta. Então, diversifique. Se você é cabeleireira, desenvolva habilidade para aprender outra coisa além. Porque quando não tiver oportunidade de fazer serviço cabeleireira, faz outra coisa. Ok, né? Só não pode vender o corpo, tá bom? Tá bom? Não esquecer disso aí, tá bom? Mas se diversifica. Você é inteligente. Aprenda a fazer algo. Você imagina, eu quero usar aqui o exemplo como o Luiz. Tem épocas que o Luiz, o trabalho que ele faz, ele não tem gente para ele trabalhar. Então tem que arrumar um jeito. Ok, né? Então, o que o Luiz vai fazer? Vai vender o corpo? Ó, Vera, vou vender o corpo, entendeu? Né? Não vai fazer isso, né? Então, o que ele tem que fazer? Ele vai arrumar um outro meio de trabalho, ok? Tem épocas que, às vezes, no salão da gente, tem épocas que determinadas coisas que a gente faz não funcionam. Eu tenho um irmão, não é irmão meu de sangue, não, um irmão de uma igreja. Ele, por exemplo, ele sabe que o trabalho dele é sazonal. Tem épocas que ele ganha nada. Sabe o que ele faz naquele período sazonal, que ele não ganha nada? Ele não faz nada, porque ele só sabe fazer uma coisa. Ele não aprendeu a diversificar. Então, no período que o trabalho dele não serve, não funciona, ele tinha que ter aprendido a fazer outra coisa naquela época. Tipo, por exemplo, né? O cara que vende sorvete. Vai vender bastante sorvete na época do verão. No frio não vai vender sorvete, faz outra coisa. Vai vender cachorro quente, vai vender chocolate, sei lá, dá outro jeito. Tem que usar a ideia. Por isso que uma das coisas importantes é o temor do Senhor e sabedoria. A sabedoria vai te dar capacidade para tomar as melhores decisões para diversificar seu trabalho e a fonte de renda. Quinto passo, tenha um fundo de emergência. Se você me perguntar, o senhor tem fundo de emergência? Tem. E guarda uma boa grana nesse fundo de emergência. Graças a esse fundo de emergência, que eu aprendi com meu pai e a minha mãe, eu comprei meu apartamento há alguns anos atrás. Eu, por exemplo, tomei uma decisão na minha vida de não ter mais carro. O carro me dava uma dor de cabeça de prestação, IPVA, seguro, manutenção. Estou falando do meu caso, tá bom? E viajando de 6 a 8 meses por ano, cada vez que eu viajava, o carro ficava na garagem. Então, o que eu fiz? Me desfiz do carro e, quando eu preciso, eu alugo o carro. Já está incluído seguro, IPVA e manutenção. Houve um momento na minha vida que eu fiquei 3 anos com um carro 0 quilômetro. Eu não tenho vaidade de ter um carro, uma SUV, um carro... Carro 0 quilômetro, para mim, é igual a minha esposa quando tinha 17 anos, né? Carro 0 quilômetro é igual a minha esposa quando tinha 17 anos. Tudo durinho, tudo bonitinho, tudo cheiroso, entendeu? Então, eu andar, carro 0 quilômetro. E carro andando 20 quilômetros com 1 litro de combustível.
Então, eu aprendi a não ter muita vaidade nesse sentido. O carro anda? Ok. O carro é bom? Ok. Então, o que acontece? Durante 3 anos eu tive um carro que eu peguei ele 0 quilômetro. Quando terminou o contrato, eu devolvi e eu disse, agora não vou mais precisar de carro na garagem, quando eu precisar, eu pego. E quando eu não preciso, eu aprendi a fazer o que fazem alguns influencers. Eu ando de aplicativo. Pô, mas eu tenho que ficar esperando. Não tenho problema com relação a isso, ok? Tá? Mas se eu precisar de emergência, eu faço isso porque eu tenho onde correr. Se eu precisar de emergência, eu sei aonde correr, eu tenho aonde correr. Então, o que aconteceu? Eu me planejei, me organizei para que eu possa viver desta maneira, tá bom? Tá? Eu tive um privilégio de vir a Portugal, né? E aqui em Portugal, meu pastor Marcos, ele foi de férias para o Brasil, e os carros que ele tem estão trabalhando a serviço dele. E a minha querida pastora Simone foi para a Inglaterra. E ela deixou o carrinho dela, estou botando gasolina no carro dela e andando com o carrinho dela. Então, não vou pagar aluguel para ela, não, mas não fala não, tá bom? Tá? Então, tem um fundo de emergência, é que quando você desenvolve a habilidade de guardar algum recurso para a emergência, faz com que você não seja surpreendido. Pode ser também para boas oportunidades, como eu te coloquei em relação ao apartamento que eu comprei. O José, no Egito, ele criou um fundo. Quando ele começou a prosperar, ele não gastou tudo. Ele sabia que vinha tempo de dificuldade, vinha fome. Então, ele guardou recursos para fundo de emergência. E a coisa mais interessante é que, durante a escassez, José fez que o Egito ficasse mais rico ainda durante a escassez. Por quê? Porque durante o tempo de fartura, ele não gastou tudo que tinha. Ele, quanto mais entrava, mais ele guardava. Ele vivia e levou o Egito a viver com o suficiente. Quando a fome se instalou, alguns não armazenaram e tinham que vir ao Egito para comprar comida. E aí ele começou a comprar as terras das pessoas. E a expansão do Egito aconteceu justamente nessa época, porque tinha um sábio ali no meio para administrar recursos. Quando o dinheiro está sobrando na sua mão, tome cuidado, não gaste tudo. Houve uma época na minha vida em que os recursos entraram de maneira muito fácil na minha vida e eu não gastei, eu os guardei. Você sabia que isso foi uma salvação para mim? Porque os recursos que eu guardei naquela época, o que ocorreu? Eu já tinha um filho e, num determinado momento, a minha mulher começou a passar muito mal e a gente não sabia que ela estava grávida da Josiane, a filha do meio. E quando eu a levei no hospital público, descobri que ela estava perdendo o bebê. E não havia como socorrê-la naquele hospital público na cidade de Anápolis. Mas eu tinha recursos lá. Então, o que eu fiz? Eu tirei-a do hospital público, botei-a no hospital particular e disse, eu só posso pagar isso. Paguei o atendimento dela, paguei os cuidados sobre ela, o dinheiro não acabou, mas eu tinha recursos para cuidar dela, porque eu aprendi a guardar recursos para os tempos de emergência. Aí você vai dizer, mas aí a gente fica profetizando os tempos de emergência. Profetizando nada, é um princípio de sabedoria. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês pagam plano funerário? Alguém aí paga plano funerário? Acho melhor começar a pagar, e de todo mundo dentro de casa. Ah, mas pagar plano funerário não é um agouro. Um agouro nada. Eu pago plano funerário desde os meus 35 anos de idade, desde que eu comecei a trabalhar no banco. E eu comecei a trabalhar no banco, eu tinha 22 anos de idade, tenho 65 anos. O senhor esse tempo todo paga plano funerário? Pago, sim, senhor.
Sabe por quê? Porque ao longo do meu ministério, eu vi as dificuldades que era quando a esposa perdia o marido, às vezes jovem, e não estava preparado, uma desgraça, um desespero, correndo atrás para poder sepultar. Meu pai, a minha mãe, eles também, com habilidade, eles também se prepararam para esse tipo de coisa. Hoje minha mãe tem 87 anos e desde que ela se entende por gente, desde os 30 e poucos anos de idade dela, que ela entendeu esse princípio, ela começou a pagar plano funerário. Hoje a minha mãe, a nossa família tem um jazigo perpétuo no cemitério Jardim da Saudade. O único que ocupa lá é meu pai. Está lá já faz algum tempo, mas está lá para toda a família. A minha mãe paga para nós e eu pago a minha parte, porque o jazigo é uma coisa e o sepultamento é outra. Gente, pagar plano funerário não é mau agouro. Guardar dinheiro para tempo de emergência não é mau agouro. É princípio de sabedoria. A Bíblia ensina em Eclesiastes que duas coisas são importantes para um judeu: o dia do nascimento e o dia do sepultamento. Por isso que você vai encontrar que os cemitérios dos judeus são todos lindos e todos maravilhosos, porque eles priorizam cuidar do nascimento e também cuidar da morte, para que a morte seja um momento tranquilo para todos. Então, se você não paga plano funerário, comece a pagar. Se você não tem dinheiro guardado, não está guardando dinheiro para as emergências, por favor, passe a guardar. Isso é um princípio de sabedoria e isso traz prosperidade para a sua vida. Passo 6, ok? Isso é o óbvio para todo mundo, né? Trabalhe com diligência. O trabalho árduo e diligente é enfatizado em várias partes da Bíblia. Provérbios 10, 4 diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Vou repetir. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Então, não tenha preguiça para trabalhar. Eu gosto sempre de dizer para as pessoas, na minha família, meus 3 filhos são super trabalhadores. Quando eu te falei, presta atenção, quando eu te falei sobre não guardar os ovos nas mesmas cestas, eu esqueci de dizer para você que meus filhos seguem esse princípio. Eu tenho um filho que é engenheiro de mecatrônica, ele trabalha na Fundação Oswaldo Cruz, mas ele não trabalha só para a Fundação Oswaldo Cruz. Como os recursos não eram suficientes, ele se dedicou e arrumou um outro trabalho. E ele trabalha em home office numa área e trabalha para a Fundação Oswaldo Cruz. O meu outro filho, ele é engenheiro, ok, né, e pastor da igreja. Então, ele diversifica o trabalho dele de engenheiro para não atuar somente numa direção. Ok? Então, guarde esse princípio. A minha filha, por exemplo, ela não trabalha. Só o marido dela que trabalha. Então, por exemplo, ela passa por situações adversas, porque o marido dela só tem uma fonte de renda. Então, voltando lá atrás, guarde, são princípios de sabedoria para a gente. E uma das coisas importantes é essa: trabalhe com afinco. Todos os meus filhos e a minha mulher, todos nós aprendemos a trabalhar muito, não comer o pão da preguiça. Trabalhe. Trabalhar faz bem. Aprenda a dar valor ao que você faz. Amém? Seja trabalhador. Deus vai te abençoar. E a última coisa que a gente vai aprender aqui, né? O 7º passo. Né? Para você seguir esse passo, você tem que voltar lá no passo 3. Qual é o passo 3? Vamos lá. Esse aqui, ó. Viva abaixo dos seus ganhos. Você vai dizer, caraca, se for assim, eu vou viver com um pouquinho de dinheiro. Quando a gente fala em investir, eu estou falando daquele dinheirinho que você guarda. Se você me perguntar, o senhor tem dinheiro guardado e tem para investir?
depois de algum tempo que eu comecei a guardar, sabe aqueles 5 euros? Eu comecei a criar hábito para guardar. Depois de um tempo, eu tinha recursos guardados. O que eu fiz? Eu investi. Só para você ter uma ideia do que me aconteceu esses dias. Olha que interessante. Eu estou guardando recursos na Argentina, porque 3 meses por ano eu moro em Buenos Aires. Eu tenho a gente chama no Rio de Janeiro uma meia-água. Eu tenho um barraquinho lá em Buenos Aires. Pago um pouquinho por ele. Então, o que acontece? Eu guardo recursos lá. Esse tempo atrás, faz as contas na cabeça. Você vai entender o que eu estou te dizendo. Então, chegou uma determinada hora que eu tinha um somatório, tem um pouquinho mais do que isso lá, mas teve uma hora que eu coloquei lá R$ 1.000 em Buenos Aires. Depois de alguns meses, mandando R$ 300, R$ 300, R$ 200, eu tinha R$ 1.000. Esse valor todo, quando eu mandei, equivalia a 250 mil pesos, porque quando eu estava mandando R$ 1, comprava 250 pesos. Eu deixei lá. Estava deixando que era para eu poder desfrutar quando eu fosse lá, não ter que ficar com o dinheiro contadinho. Você vai somando 12 meses para poder viver 3 meses lá. Então, o que aconteceu? Quando teve o jogo, o Botafogo foi jogar na Argentina, o peso ficou caro para os brasileiros. O que quer dizer caro? Lembre, com R$ 1 eu comprava 250 pesos. Agora, com o jogo do Botafogo lá, R$ 1 comprava só 185 pesos. Está vendo a diferença? De 250 caiu para 185. Então, com R$ 1.000, eu comprei 250 mil pesos. Só que agora, aqueles 250 mil pesos, se eu dividir por 175, vou fazer a conta aqui agora para você ter uma ideia. Lembra, com R$ 1.000, eu comprei 250 mil pesos. Quando eu mandei para lá, tinha 250 mil pesos, no exemplo. Só que agora estava valendo 185. R$ 1 comprava 185. Isso quer dizer que 250 mil dividido por 185, eu tinha nada mais, nada menos do que R$ 1.350. Sabe o que eu fiz? Repatriei. E trouxe R$ 1.350 para casa. Eu tinha R$ 1.000, agora eu tinha 1.350. E guardei os 1.350, espertamente peguei os 350 e gastei com o que eu queria aqui. Guardei R$ 1.000. Só que agora voltou a valer 210. Com meus R$ 1.000, eu agora comprei 210 mil pesos. Ganhei de novo. Então, mas você vai ganhar sempre de novo, vai poder fazer isso se você guardar alguma coisa e souber investir. Você vai treinando sua mente. Você vai dizer, pô, mas foram só R$ 350. É um treinamento, cara. Você vai se treinando, você vai ganhando pouquinho em pouquinho e você vai fazendo como faz a galinha. De pouquinho em pouquinho, você vai enchendo o papo. Você vai se treinando, vai se capacitando. Daqui a pouco, meu filho, você está mandando R$ 100 mil para a Argentina e trazendo de volta R$ 35 mil. E é assim que vai, tá bom? Então, guarda o que eu vou te dizer. Não precisa guardar muito dinheiro. Comece com pouco. Vai guardando um pouquinho, 5 euros. Treine-se nesse sentido. Vai chegar uma determinada hora que você vai ser como o judeu. Você vai ser como Warren Buffett. Warren Buffett, ele não vende nada. Ele vive de aplicar dinheiro. E aí, quando ele sente uma voz no coração, é para comprar as ações daquela empresa. As ações estão no preço baixo. Ele vai lá e compra. Quando todo mundo descobre que o Warren Buffett está comprando aquelas ações, o pessoal começa a comprar. As ações sobem de preço. E aí ele ganha dinheiro. É claro que ele é bilionário. Você ainda não é. Mas se você começar com mentalidade de rico, você vai chegar lá. Começa de pouquinho. Então,
termino exatamente com essa fala aqui para você. Ó. Quem quer ter uma vida financeira mais próspera? Precisa aprender a habituar-se a investir. Não deixe o medo te paralisar e investir. Na parábola dos talentos, está aqui em Mateus 25, 14 a 30, o Senhor deu a cada um conforme sua capacidade de investir. Um deles investiu nada. O que aconteceu? Perdeu tudo. Se você não se treinar em investir, até o pouco que você tem lhe será tirado. Treine-se. Leia a passagem de Mateus 25, 14 a 30. E ela é muito importante para a gente aqui nesse sentido. Leia Mateus 25, 14 a 30. O segredo está lá. Senhor, porque eu tive medo e escondi os recursos. E o Senhor disse para ele, se você sabia que eu sou tinhoso, que eu ia cobrar o meu dinheiro, por que você não botou no banco para render juros? Pois agora, até o pouco que você tem vai te ser tirado. E ele repartiu com quem multiplicou. Então, não gaste tudo que você ganha. Guarde um pouquinho. Aprenda a fazer isso. Isso que eu estou te falando vai te criar princípios na cabeça. Vai gerar hábitos na sua mente. E quando isso começar a gerar hábitos na sua mente, você começará a ver os resultados no seu dia a dia à sua volta. Termino com essa palavra para você aqui. Crie seus próprios hábitos. Se você disser, não consigo seguir alguns desses passos, comece pelo que você consegue e vá perseguindo os objetivos. Mas inicie começar a guardar algum dinheiro, por menor que seja. Crie esse hábito. Obrigado a você. Deus te abençoe. Tá bom? Tá? Vamos orar? Então, quero que você faça agora no coração. Se você já tem o hábito de guardar algum recurso, amém. Se você não tem esse hábito, você vai orar comigo. Mas se você já tem esse hábito de guardar recurso, a gente vai orar para Deus te dar capacidade para aumentar esse depósito, para que você possa guardar mais, guardar mais, guardar mais e prosperar cada vez mais. Amém? Pai Santo, agora, no poder do nome de Jesus, peço que o Senhor olhe para cada um dos teus filhos. Certamente alguém está endividado, certamente alguém está enrolado, mas mesmo no meio das nossas dívidas, nós conseguiremos guardar alguma coisa e criar um princípio de prosperidade na vida da gente. Que essas palavras entrem no coração dos teus filhos, que essa palavra, Deus, seja um alimento para os teus servos e que, a partir desses pontos de vista, dessas colocações, cada um começando a colocar cada coisa em prática. Que ao gerar essa prática, esse hábito, o teu filho, a tua filha, crie na mentalidade dela, dele, um hábito de prosperidade e se cerque dele no nome precioso de Jesus. Oramos abençoando cada um dos teus filhos, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Como você viu aqui, eu não falei de metas, não falei de nada disso, e até agora não falei nenhuma vez de você dar oferta para alguém. Você percebeu? Que até agora eu não estou falando de você ter que dar dinheiro para A, dinheiro para B, dinheiro para C, porque eu não sou mercenário. Eu não estou dizendo que você tem que fazer um depósito na minha conta de 100 euros, de 10 euros, ou coisa parecida. Por quê? Porque eu não estou te ensinando como arrancar dinheiro dos outros. Eu estou te ensinando a você criar para o seu ambiente um ambiente de prosperidade. Ok? Então, guarda esses princípios. O assunto de generosidade é para a semana que vem. Mas também não vou arrancar dinheiro de você, não vou fazer desafio. Agora, se você quer prosperar, você vai mandar uma oferta de 1.000 euros. Não vou fazer isso semana que vem. Tá bom, tá? Não fique esperando, porque não farei isso. Apenas vou orar, te abençoar, para que você crie esses princípios. Agora,
Se de repente Deus abençoou, e aí a Eli olhou lá na conta, meu Deus do céu, o que Deus me abençoou? Botou na minha conta aqui 5.000 euros. Vou mandar 500 para o apóstolo. Apóstolo, me dá sua continha e vou mandar 500 euros para o senhor. Aí o Márcio olhou lá na conta dele, Alexandra, olha que maravilhoso, amor, entrou na nossa conta aqui 25.000 euros. Pede lá ao apóstolo a continha dele, vou mandar para ele 2.000 euros. Não estou dizendo que você tem que fazer. Mas se o Senhor tocar no seu coração, pelo amor de Deus, não me endureçais o vosso coração. Mas não estou, olha, eu só estou zoando contigo, não estou te pedindo absolutamente nada. Eu estou aqui para doar para você aquilo que Deus tem me dado. Eu estou doando para você dos princípios de sabedoria que Deus me deu, o caminho que Deus me ensinou, e a maior alegria é quando você me disser, apóstolo, aquilo que o senhor falou eu coloquei em prática, a minha vida mudou. Cara, não tem maior riqueza do que essa na minha vida. E de amanhã poder testemunhar e dizer, olha, esse fulano ouviu o que eu ensinei, praticou e está desfrutando. Quero só terminar dizendo uma coisa para você. Não pense que por causa desses princípios, você amanhã vai ficar rico. Não é assim não, tá? O que eu estou te dizendo aqui leva tempo. Para gerar hábito, leva tempo. Para alguns de vocês que estão comigo aqui agora, para chegar onde vocês chegaram, levou algum tempo. Então, vai levar tempo, você vai criar um hábito, sua mentalidade vai mudar. E se você hoje está bem, vai ficar melhor. E se você já está melhor, você vai ficar milionário. Mas não vai ficar de um dia para o outro. Tá bom? Deus vai te levar com sabedoria aonde Ele planejou que você vai. Amém? Deus te abençoe. Uma boa noite a todos. Domingo a gente se vê outra vez e na quarta-feira no estudo aqui. Tá bom, pessoal? Bênção para todos. Deus abençoe.